Bom dia, nono ano. Vamos iniciar nossa aula agora, da primeira semana de junho, tá? Gráfico de uma função afim. É o nosso último conteúdo para avaliação diagnóstica que vocês vão fazer. A partir de semana que vem eu vou passar uma lista de revisão e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Que vocês tiverem. Tá, o gráfico da função afim, primeiro, vamos descobrir o que é uma função afim. Nós já tínhamos resolvido alguns exercícios já fazendo a função afim. É toda função ax mais b. Pode aparecer como função afim ou então função polinomial do primeiro grau, tá? O a é o número que acompanha o x e o b é o termo independente. Então, exemplo, se eu tenho essa função afim f de x que é igual a 2x menos 1, quem é o a? O a vale 2, que é o número que acompanha o x, e o b vale menos 1. Menos 3x mais 4, o a vale menos 3 e o b vale 4. Essa outra função, g de x, que é igual a 2x. O a vale 2. Como ela não tem o termo independente, nós falamos que o b vale 0, tá? E nesse caso aqui, uma função h de x que é igual a 6, o a vale 0 e o b vale 6. Nesse caso aqui, nós temos uma função constante, que depois a gente vai falar sobre isso. Só voltando aqui um pouquinho, ó, não significa que o a é sempre o primeiro número e o b é o segundo, não, tá? Poderia ser mais 4 menos 3x. O a é o número que acompanha o x, tá? Então, a parte numérica do x aqui, menos 3, e o b é o termo independente. Certo até aí? Então, nós vamos construir o gráfico de uma função afim. Primeira coisa, sempre um gráfico de uma função afim, ela é uma reta, ela é constante, ela é linear, tá? Então, é sempre uma reta. Qualquer função afim, o gráfico é uma reta, tá? Então, eu tenho essa função afim, 2x menos 4, o a vale 2 e o b vale menos 4. Eu quero representar ela graficamente. Primeira coisa que eu tenho que saber da definição de reta. Geometricamente, vocês já devem ter estudado algumas propriedades da geometria. Eu tenho uma propriedade que fala assim, que por um ponto passam infinitas retas, mas por 2 pontos, apenas uma. Então, como é uma reta, eu preciso de definir 2 pontos da reta. Apenas 2 pontos eu sei a direção da minha reta. Então, olha aqui, ó. X, Y, eu fiz uma tabelinha e coloquei quaisquer 2 pontos para o meu X. A gente fala que eu até sublinhei aqui, ó, arbitrariamente. A gente pode escolher qualquer 2 pontos para X. Se eu posso escolher, primeiro eu pego números menores, mas você pode pegar qualquer um. Eu só estou dando uma dica de como ficaria mais fácil a resolução e o desenho do gráfico. Então, eu peguei 0,3. Poderia ser 0,1, poderia ser 1,2, qualquer número que você quiser. E, outra coisa, números mais próximos para ficar melhor. Se quiser consecutivo, 1,2 menos 1,0, fica até melhor. Eu coloquei só 2 pontos, porque eu sei que 2 pontos já define a reta. Se você quiser colocar mais, não tem problema. Tá, então escolhi esses 2 pontos, 0 e 3. O que eu vou fazer aqui agora? Venho na função, vocês já fizeram isso em outras atividades de achar o valor numérico. No lugar do x, eu coloquei 0. 2 vezes 0, menos 4. Então, dá 0 menos 4, menos 4. Achei o valor de y. Então, quando o x for 0, só um minutinho. Quando o x for 0, o y vai valer menos 4. Vou fazer agora a mesma coisa com 3. Ó, 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Tá, então o que eu venho fazer aqui agora? Vou lá no meu plano cartesiano, x e y, e vou ligar esses pares ordenados que eu encontrei. Ó, 0 e menos 4. Se o 0 é do x, eu vou marcar no menos 4 do y. 1, 2, 3, menos 4.
certo? Marquei. Agora, eu tenho 3 do x que eu tenho que levar lá no 2 do y. Então, 3 no 2. Deixa eu ligar. Tá vendo? Então, o gráfico da minha reta, a reta aqui, ela vai ter que passar por esses 2 pontos. Então, pronto. Essa é uma reta que representa o gráfico dessa função. Se você tivesse colocado outros 2 números quaisquer, lógico que aqui também daria outros valores para y. Só que o que acontece? Por uma reta aqui, ó, tem infinitos pontos nessa reta. Então, poderia ser que a sua reta não desse na mesma situação aqui que a minha, mas ela teria o mesmo sentido e a mesma direção, tá? É isso que vale. Então, ela segue aqui, ó. Se você tivesse colocado pontos mais positivos, ela poderia estar aqui para cima e estava seguindo o mesmo sentido e a mesma direção. Não significa que estaria errado, tá? Vamos mais uma vez aqui? Então, essa, eu quero que vocês observem uma coisa aqui, ó. Observa que o A aqui vale 2, ou seja, o A é positivo, e eu quero que vocês observem o sentido da reta, tá? O sentido que a reta fez, ó. Coloquei números crescente aqui, 0, 3, e ela também me deu valores crescentes, ó, de menos 4 passou para 2, então tá crescendo. Continuando aqui, ó, então agora eu tenho essa função, menos x menos 4. É uma reta, preciso de 2 pontos. Coloquei esses 2 pontos aqui, ó, menos 1 e 2. Coloquei 2 pontos crescentes também, né, de menos 1 para 2, tá? Você pode colocar quaisquer 2 pontos, 2 valores, se você quiser. Se você nem quisesse ter colocado negativo, que tem gente que embanana aí nos sinais, não tem problema. Então, ó, menos, ó, por que eu coloquei menos 1? Porque é o menos da fórmula e o menos do menos 1. Menos 1, menos 4. O menos 1 eu sei que vira mais 1, menos 4, menos 3. A mesma coisa eu vou fazer com 2, ó. Menos 2, menos 4. Menos 2 com menos 4, menos 6, tá? Observa aqui agora, eu coloquei valores crescente, só que os valores que eu obtive aqui foram decrescente. Lembra que menos 3 é maior do que menos 6. Nos negativos, os maiores são os que estão mais próximo do zero. Cresceu aqui, só que aqui decresceu. Tá, então vamos colocar no meu plano cartesiano, o menos 1 eu tenho que ligar lá no menos 3, então tá ali o ponto. E o 2 eu tenho que ligar lá no menos 6. 2 positivo, menos 6. Tá? Então, a minha reta tem que passar por aqueles 2 pontos ali. Tá ali a minha reta, o sentido dela mudou do sentido da outra. Do mesmo jeito que eu falei anteriormente, você poderia ter colocado qualquer outros 2 valores, que poderia ser que a sua reta ou estaria mais para cá ou mais para cá, mas ela não deixaria de ter a mesma direção e o mesmo sentido. Outra coisa, então o A valendo menos 1, né? Olha o sentido da reta. E olha que aqui eu coloquei valores crescentes para x, só que eu obtive valores decrescentes para y. Tá, então uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando o a é maior que zero, a gente fala que a função é crescente. A maior que zero significa o a positivo. A reta é ascendente, ela sobe da esquerda para a direita. Quando A é menor que zero, nós falamos que a função é decrescente, a reta é descendente, desce da esquerda para a direita. Eu falo para os macete para os meninos assim, ó, quando A é maior que zero, a reta, ela faz o sentido do acento agudo. Quando o A é menor que zero, a reta, ela faz o sentido do acento da crase. Vamos só voltando aqui, ó.
o A era menor que zero, o A negativo, olha se ela não fez o sentido do acento da crase. Voltando na outra, só um minutinho, voltando na outra aqui, ó. Ó, o A maior que zero, ela fez o sentido do acento agudo, tá? Então, é muito importante a gente observar isso, porque pode ser que só por esse motivo de saber se ela é crescente ou decrescente, dá para fazer atividades descartando alternativas, tá? Então, vamos lá, deu a função e aí a gente vai ver, sem esboçar o gráfico, se ela é crescente ou decrescente. Então, olha aqui, eu dei a função, aqui já até saiu, né? O A vale menos 3, o A é negativo, então eu sei que ela é uma função decrescente. O A vale 2, nesse caso aqui da função A positivo, nós temos uma função crescente. A, nesse caso ali, não é o 4, é o número que acompanha o x, é menos 2, uma função decrescente. E o A valendo, nesse caso, menos 1, uma função decrescente. Sem esboçar o gráfico, dá para saber se a função vai ser crescente ou decrescente. Boa semana para vocês. Tudo que você adquire com muito esforço não é sorte, é conquista sua porque você fez por merecer, você lutou para conseguir aquilo. Muita conquista boa para vocês.